Olá! Hoje você confere mais um debate especial do Conexões e o tema desta vez é saúde. Vamos falar da prevenção e também do tratamento do HIV/AIDS. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a Sandra Brunini, que é enfermeira e também professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Olá, muito obrigada pela presença, Sandra. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Bom, e também vamos contar com a presença da Rosilda Marins, que é presidente da ONG Pela Vida Goiânia. Olá, Rosilda, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, e também contamos com o Edivan Miranda, que é coordenador DST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada, Edivan, pela presença. Olá, eu que agradeço o convite. Bom, então, começando a nossa entrevista de hoje, nosso debate de hoje, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o cenário atual da AIDS no Brasil e no estado de Goiás. Como que são as estratégias do governo para a prevenção e também para o tratamento? Como é que vocês avaliam essas estratégias? Queria começar com a senhora, professora. Até achei que você fosse começar pelo Edivan, para falar assim, do cenário, né? Eu acho que o Edivan pode contribuir muito com os dados mais recentes que a Secretaria tem preparado, né, para estar falando, divulgando isso para a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos uma epidemia que faz 30 anos, né, tem mais de 30 anos, não é jovem mais, é uma senhora madura, e ainda hoje nós temos muitas questões não resolvidas, muitas dificuldades, muitas dúvidas para serem esclarecidas, tanto no meio científico, mas principalmente para a população de um modo geral, né? Nós temos dúvidas a respeito até do conceito, do que é a diferença entre ser exposto ao vírus, ser um indivíduo infectado e ser uma pessoa doente de AIDS, né? A diferença entre ter HIV e ter AIDS. E isso tudo, de alguma forma, interfere ou direciona as políticas de enfrentamento dessa importante epidemia, que, ao contrário do que muitos imaginam e de que muitas vezes é divulgado na mídia, passa uma impressão de que está diminuindo ou que não existe mais, que não tem mais importância epidemiológica, que não tem impacto na vida das pessoas e das populações. Não é a verdade. Eu acho assim, a população relaxou muito com relação a isso, né? E em função disso, a gente tem visto que os dados têm mostrado, né, Edivan, que tem aumentado o número de casos de pessoas infectadas e vai aumentar mais, porque nós estamos, o Pela Vida já iniciou um projeto de 7 meses e outras ONGs também participaram desse edital, que são os testes com fluido da saliva, que o objetivo, fluido oral, aliás, que o objetivo é justamente ter dados mais precisos, porque o que a gente tem hoje são dados de pessoas que estão em tratamento. Então, a política do Ministério da Saúde é dar remédio para todo mundo, independente se ele tem carga viral indetectável, CD4, baixo ou alto, foi notificado, tem o exame HIV positivo, ele já vai começar com um tratamento e vai ser inserido dentro do Senan. Aí é possível se ter dados mais precisos. Aí a gente, de fato, vai ter um cenário que vai mostrar a realidade, né? Então, e essa realidade, lamentavelmente, ela vai ser assustadora. Então, como a Rosilda disse, pode haver muitos casos de subnotificação, de pessoas que têm o HIV, mas não sabem porque nunca fizeram teste, não têm ideia de que tem. Sim, a gente ainda tem muitos casos notificados. Porém, uma novidade que é até bom que a população fique sabendo é que a partir de junho deste ano, o Ministério da Saúde lançou uma portaria onde foi revisto os agravos de notificação compulsória e o HIV agora faz parte desses agravos. Então, no nosso banco de dados, que é o Sinan, nós temos ainda
antes desse período, de junho desse ano, nós temos registrados casos de AIDS. Então, nós não tínhamos casos de HIV. Agora, a partir desse período, o HIV já está sendo notificado no SINAM. Então, isso vai contribuir para que a gente tenha dados mais reais e para que a gente tenha uma informação mais precisa de como que está essa epidemiologia. E o interessante é que uma vez, como a Rosilda colocou, uma vez que essas pessoas que estão com o vírus são notificadas, elas já vão iniciar o tratamento, mesmo independente do CD4 da carga viral, porque uma das ações de forma preventiva que o Ministério está começando a implantar, a trabalhar, é utilizar também dos medicamentos antirretrovirais como forma de prevenção. Então, anteriormente, quando a pessoa tinha o diagnóstico de HIV, ela fazia exames para saber como é que estava o CD4, e aí, de acordo com esse CD4, é que se iniciava o tratamento. E a recomendação agora já notificou, tem HIV, já entra com a medicação para que essa pessoa já tenha a sua carga viral bem reduzida, e isso vai fazer com que essa pessoa que já está em uso da medicação não tenha muitas possibilidades de transmitir o vírus se por acaso tiver algum relacionamento com uma outra pessoa de forma desprotegida. E como é que são os números? Como estão os números agora no estado de Goiás, Edivan? Bom, agora no estado de Goiás nós temos dados acumulados, isso desde o início da epidemia, que foi no ano de 84 até setembro de 2013, nós temos 12.109 casos de AIDS. Porém, por ano, a gente registra no SINAM uma média de 500 novos casos anuais. Então, a gente está falando aqui, como é um programa que é educativo, né? Estou aqui pensando alguns termos que nós já começamos que foram introduzidos assim na nossa conversa, e que talvez fosse interessante assim estar explicando, né? E também resgatando essa coisa que o Edivan falou, que o Brasil agora, a partir de junho, né, ele passa a receber, tornou obrigatória a notificação dos casos de infecção pelo HIV. Então, essa é uma importante distinção. Nós temos casos de AIDS e temos casos de infecção. Até hoje, o Brasil trabalhava só com a vigilância epidemiológica da AIDS. A AIDS é como se fosse assim, a parte final, a reta final do desenvolvimento de uma infecção, né? Do período em que o indivíduo é exposto ao vírus e se infecta, até o momento em que ele, seguindo o curso natural da doença, não havendo nenhuma interferência medicamentosa, terapêutica, então o curso natural da doença, para ele desenvolver AIDS, demora de 7 a 10 anos. Isso significa que monitorar a AIDS é como se eu tivesse hoje um retrato de uma situação que, na verdade, ocorreu 7 ou 10 anos atrás. Alguns países no mundo fazem vigilância do HIV há 10, 12 anos, 15 anos, não é tão nova assim, né? Que é a chamada vigilância de segunda geração. E uma dúvida que eu acho que as pessoas talvez tenham em relação a isso, AIDS e HIV. Uma pessoa que já é detectada nesse estágio, desenvolvendo as doenças, o que a AIDS traz, ela ainda, com o tratamento, ela também pode voltar a ser uma pessoa saudável? Certo que sim. Muito certo que sim. Entretanto, o prognóstico, ele é mais reduzido do que se ele descobre precocemente, né? Por isso que todo investimento hoje no mundo é em cima de diagnóstico precoce, que eu acho que é uma coisa que no final a gente até vai acabar falando. Porque a maior parte dos casos de óbito, de caso de AIDS, é por diagnóstico tardio. Então, isso, né, mostra que tanto é importante para a qualidade de vida das pessoas que estão infectadas, como para também a questão da prevenção, porque como nós usamos o termo, se a pessoa tem a carga viral, que é a quantidade de vírus diminuído no sangue,
o risco que ela tem de transmitir o HIV é menor. Então, unindo-se ao preservativo, vai diminuir. E aí esse paciente também não vai ter que passar, às vezes, ter que tomar outros tipos de medicamento. Provavelmente ele começa tomando só, tem uma proposta aí, uma política de um só comprimido para essas pessoas que estão sendo notificadas agora, que isso é fantástico. São 3 drogas, mas num só medicamento. Então, assim, isso é um avanço muito grande. As pessoas vão estar fazendo o exame, pelo menos de 6 em 6 meses. Então, realmente, esse paciente vai estar sendo acompanhado. E vai ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E aí eu diria que, realmente, como uma pessoa com diabetes, com outros problemas crônicos. Porque a AIDS eu acho que o maior problema que a gente tem é realmente, que a gente tinha é não ter diagnóstico e também as pessoas estarem aí se infectando, fazer de conta que a doença não existe. Isso é um problema que a juventude está enfrentando, que as pessoas de idade, nós estamos tendo muitos casos de AIDS na terceira idade, que já é também uma preocupação muito grande. Né? E ainda existe algum tipo de grupo de risco? Pode-se falar dessa forma? Não, hoje nós não utilizamos mais essa fala porque, de acordo com a evolução da epidemia, nós percebemos que hoje a gente pode colocar o termo mais correto seria um comportamento de risco. Por quê? Porque a AIDS hoje ela permeia todas as classes sociais, todas as faixas etárias. Então não existe mais grupos como no início da epidemia, onde iniciou-se no grupo de homossexuais, nessa categoria de exposição. Hoje, os dados epidemiológicos eles evidenciam que a categoria de exposição heterossexual ela está em maior número de casos de AIDS do que a homossexual. Porém, nós sabemos que profissionais do sexo, usuários de álcool e outras drogas, pessoas privadas de liberdade, são pessoas que estão, sim, ainda muito vulneráveis a estar se infectando pelo vírus. Porém, não existe mais grupo de risco, porque nós sabemos que hoje a feminização é uma realidade e as mulheres casadas estão apresentando um aumento. Ou seja, não é mais grupo de risco. Muitas das vezes, o próprio esposo tem relacionamentos extraconjugais e aí a negociação do preservativo entre casais é uma dificuldade, porque pode levantar problemas como traição, enfim, esse tipo de situação. E aí, por conta dessa dificuldade, acaba não tendo uso do preservativo entre casais. Inclusive, vou ter que interromper um pouquinho esse bloco, porque o nosso tempo chegou ao fim, mas a gente continua conversando no bloco que vem. Não sai daí, você vai ficar sabendo mais sobre o tratamento e prevenção do HIV/AIDS. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a prevenção e o tratamento a HIV/AIDS. Bom, estão aqui para falar conosco a professora Sandra Brunini, que é enfermeira e também professora da Faculdade de Enfermagem da UFG, a Rosilda Marins, que é presidente da ONG Pela Vida Goiânia, e também o Edivan Miranda, que é coordenador de DST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, voltando à nossa temática do primeiro bloco, em relação ao combate e a prevenção, ao combate à infecção, ao vírus e à prevenção. Como é que hoje são desenvolvidas as campanhas, quais são os públicos-alvos, como são feitas essas campanhas? Queria começar com você, Edivan. E aqui em Goiás também existe alguma campanha específica? Sim, nós temos 4 campanhas pontuais que são executadas em todos os anos, onde a gente inicia as nossas ações de forma mais específica durante o período de carnaval. Ou seja, não é só um dia, são todos aqueles dias que está acontecendo o carnaval. Nós intensificamos as ações de prevenção e aí a gente conta com a parceria das nossas secretarias municipais de saúde, onde são dispensados materiais informativos, veiculadas mensagens de prevenção em TV, em rádio, redes sociais e a gente também aumenta a cota de preservativos para dar um suporte mais preciso para essas ações. Além da campanha de carnaval, nós temos também a campanha de férias e ela foi
criada diante de uma necessidade aqui do próprio estado de Goiás mesmo, onde anteriormente nós fazíamos uma ação mais pontual ali, nesse período de férias, naqueles municípios ribeirinhos do Rio Araguaia, por causa do fluxo de pessoas que é mais concentrado nesse período de férias de julho. E aí, depois dessas ações, a gente percebeu que outros municípios do estado de Goiás também recebem pessoas nesse período de férias, como Caldas Novas, Pirinópolis, Goiás. E aí houve então essa necessidade de ampliarmos essa campanha de férias, não só para os municípios ribeirinhos do Rio Araguaia, mas para todo o estado. Então hoje já é uma campanha consolidada a nível de estado também. Em outubro, nós temos outra campanha, que essa é preconizada pelo Ministério, onde nós trabalhamos o combate à sífilis, que é uma outra DST de relevância e preocupante na nossa sociedade. Então, fez-se necessário uma campanha específica para essa DST, para a sífilis. Ela acontece geralmente no terceiro sábado de outubro, todos os anos, e temos também a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que essa acontece todo 1º de dezembro. Fora essas 4 campanhas pontuais que são realizadas em Goiás, nós também desenvolvemos ações de prevenção durante todo o ano, com empresas, com palestras nas CIPATES. Nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Estado da Educação, onde é desenvolvido o projeto Saúde e Prevenção nas escolas, e esse é trabalhado dentro das escolas com adolescentes que estão descobrindo a sua sexualidade, e aí é o momento oportuno para trabalharmos essa prevenção junto a essa população. E fora isso, a gente sempre está dando suporte para as secretarias municipais, para as universidades, para outros órgãos que nos procuram, a gente sempre tem dado suporte na medida do possível para o combate, para a prevenção e para a informação. Acho que até aproveitando o gancho do Edivan, essa parceria da Secretaria da Coordenação Estadual com outros órgãos, com as ONGs, com as universidades, tem sido muito profícua. Nós, enquanto UFG, temos desfrutado dessa parceria, porque realmente a coordenação sempre nos apoiou, tanto nas ações de prevenção, nas ações de extensão, no ensino e nas nossas pesquisas. Então, enquanto professora, eu tenho podido contar com esse apoio, esse suporte da coordenação estadual, né? Nessas 3 áreas, ensino, pesquisa e extensão. E mais recentemente, um projeto nosso que assim, nasceu da nossa vivência com o jovem universitário, né? De estar fazendo um trabalho de prevenção mais específico para a comunidade universitária. Isso resultou em um projeto que será implementado ainda este ano, nessa nova reitoria, a partir assim, de um apoio muito grande do professor Dr. Luiz Melo, né? Pró-reitor de graduação, né? Que abraçou esse projeto. Então, nós temos um projeto dentro da Faculdade de Enfermagem de Prevenção de DST, HIV e AIDS, com implantação de um dispensador de preservativos masculinos cedidos pela coordenação, né? E esse projeto, ele não só instala o dispensador de preservativos, mas também proporciona ao aluno momentos assim para ele vivenciar o uso do preservativo. A gente discute o uso do preservativo, nós fazemos oficina que a gente chama de oficina de sexo mais seguro. Isso será ampliado a partir deste ano para toda a UFG, incluindo todos os campos nossos, né? Todas as regionais. E isso é uma forma de fazer prevenção num grupo que muitas vezes se acha assim, não se percebe, né, em situação de risco, que é o jovem universitário, né? Quer falar um pouquinho, Rosilda? Eu acho assim que nós perdemos bastante do começo da epidemia até agora. Hoje houve algumas mudanças, até mesmo de descentralização de recursos, e que nós mesmos, pela vida, nós não temos nenhuma parceria, nenhum projeto apoiado hoje pelo
pelo governo do estado. Nós já tivemos, sim, temos parceria nos projetos que a gente recebe recurso do Ministério. Aí nós fazemos parceria, temos tido contribuição, porém eu percebo que o fato de ter se enfraquecido as coordenações, né, não só a nível de Goiás, mas isso é a nível nacional, isso fez com que se tornasse bastante difícil esse trabalho, porque os recursos, aqui em Goiás mesmo, quando os recursos chegam, eles, até agora, não sei se já mudou isso, né, Divan? O recurso cai numa conta e esses recursos passam pela Assembleia, aí vai para um edital, e que as ONGs passam pela seleção de projetos desse edital, e esses recursos passam pela Assembleia, e de forma que isso demora 4, 5 anos, para que esse recurso chegue até a ponta, para estar sendo feito esse trabalho. Então, acho que esse trâmite tem sido bastante complicado e que essa é uma política nacional e que assim, o governo tenta fazer com que a AIDS seja uma doença como qualquer outra, e ela tem sim particularidade, ela não é uma doença sexualmente transmissível como a sífilis, encarada como a sífilis. Que com uma bezetacil, né, você cura, né? Aí era isso que eu queria colocar. Bom, em relação à questão de vacinas, de outros métodos, como os métodos biomédicos para prevenção, queria que vocês falassem um pouquinho disso. Existem estudos para vacina? Está se avançando também nessa questão da cura e de outros métodos preventivos, professora? Olha, acho que a primeira coisa que precisa ficar clara é que a infecção pelo HIV não tem cura. A infecção pelo HIV não tem cura. Mas o indivíduo, uma vez infectado, né, ele deve cuidar de si, como cuidar da sua saúde, né, enfrentar essa questão como uma outra questão qualquer, né, ele será portador de um vírus para sempre. Agora, o desenvolvimento de uma doença nesse indivíduo vai depender de como ele vai enfrentar esse diagnóstico e como ele vai conduzir o seu cuidado com a sua saúde. Isso que a UNAIDS preconiza, isso que está em todos os nossos guidelines, né, de recomendação, de tratamento e de enfrentamento. Bom, uma vez não tendo cura, o que é que hoje a pesquisa faz? Procura-se investir em os métodos, né, de prevenção biomédica, eles englobam desde a fabricação de vacinas, né, que previnam, que impeçam a replicação viral, impeçam a infecção, o indivíduo não vai desenvolver a infecção, não se infectará, até vacinas que possam retardar esse processo de adoecimento. As vacinas são muito complexas, o seu desenvolvimento implica todos esses ensaios biomédicos que nós chamamos, seja a vacina, seja um microbiocida, uma medicação específica, seja as terapias combinadas, só podem ser utilizadas em seres humanos a partir do cumprimento de uma série de protocolos de ensaios clínicos. E isso são várias fases, né? Você tem desde a fase teste em animais até a última fase, que é teste em humanos. Então, os protocolos são muito rígidos e devem ser assim, porque para garantir a segurança das pessoas que participam e das populações alvo desses testes, né? No momento, nós não temos nenhuma vacina que esteja numa fase 4, né, de teste em pessoas, que tenha, assim, probabilidade de chegar ao mercado antes de 10 anos, né? Então, e se chegar, imagina que nós já teremos os milhões de indivíduos infectados convivendo com esse problema. Outros métodos que são muito difundidos atualmente são os chamados, as medicações que já são conhecidas,
as medicações que são eficazes para reduzir a replicação desse vírus dentro do organismo. Então, conter a replicação viral é o que se trabalha atualmente. Então, toda a terapia é para conter a replicação viral. Uma vez que aconteceu, conter essa replicação e, contendo, você vai impedir que o indivíduo ele desenvolva doenças, né? As chamadas doenças oportunistas. Agora, nós tínhamos antes uma medicação extremamente tóxica, né? A gente fala assim, no Brasil, acho que o marco é o Cazuza, né? Rosilda é dessa época, né? De uma época em que nós tínhamos uma única medicação disponível no mundo, que era o AZT, né? Para um período hoje, 30 anos após, nós temos um arsenal, né? Não é tão grande como os antibióticos, mas nós temos um arsenal terapêutico importante, com medicações que atuam em várias fases do ciclo de replicação viral, né? Bom, vou ter que interromper novamente e a gente continua o debate no próximo bloco. Você continua conferindo um pouco mais sobre essa conversa a respeito da AIDS e do HIV. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje está falando sobre saúde, a prevenção e o tratamento ao HIV/AIDS. Contamos com a presença da Sandra Brunini, que é professora da Faculdade de Enfermagem, também da Rosilda Marins, que é presidente da ONG Pela Vida Goiânia, e do Edivan Miranda, que é coordenador de DST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, Rosilda, eu queria começar com você agora nesse bloco. Como que é para um portador, para alguém que é diagnosticado com HIV, ele consegue levar uma vida normal? E também em relação ao tratamento que é oferecido pelo SUS, como que vocês avaliam esse tratamento? Como que vocês têm acesso a essa medicação? Eu costumo dizer que é quase normal, né? Porque, em vista ao passado, que uma pessoa com HIV, eu, por exemplo, já cheguei a tomar 28 comprimidos, hoje eu tomo 6 comprimidos por dia específico. Então, a redução dessa quantidade de medicamento foi muito grande. E tomava, assim, muito medicamento com efeito de bem, muito pouco, porque não se tinha conhecimento. E os efeitos colaterais também? Muito assustador. E não tinha disponibilidade desses remédios. Tudo era comprado e a gente não sabia, né, como comprar. Então, hoje, nós temos o medicamento disponível, nós temos o serviço de referência, os serviços de referência. Ainda é complicado? É complicado. Ainda, como a saúde no país é complicada, ainda viver com HIV é complicado, porque você tem que ir ao hospital, ao serviço público, você tem que gastar algumas horas esperando a sua consulta, você tem que fazer os seus exames, você tem que tomar remédio todo dia, você tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que fazer uma caminhada, tem que ter uma vida com qualidade. Então, não é fácil, não é tão fácil, mas é quase normal, E os medicamentos, eles estão, assim, disponíveis, assim, você tem possibilidade de discutir com o seu médico e ter a melhor terapia que você pode. Eu acho que a pessoa, quando ela descobre que ela tem HIV, ela tem que procurar se informar, saber quais são os direitos que ela tem, conhecer quais são os medicamentos, discutir com o seu médico qual que é a melhor terapia para ela. E aceitar e começar a fazer o tratamento. Porque a aceitação é muito difícil? Muito difícil. É um problema muito sério, porque o preconceito ainda é muito grande. E a pessoa, ela não aceita nem para ela mesma, quanto mais para a população. Ela não precisa aceitar para a população, precisa aceitar para ela. E tomar os remédios. E como os remédios têm que ser tomados todo dia, ainda que seja esse último medicamento, que é o trufa. O que está sendo disponibilizado agora, eu não sei o nome. É o Truvada, mas o Truvada ainda não chegou ao Brasil. Pois é, mas a gente já está com o medicamento 3 em 1, né? Que vai começar a ser disponibilizado também. Pois é, esse 3 em 1, que é um comprimido só, Isso. ele
ele vai, a quantidade de medicamento vai ser, lógico que é mais fácil para quem tem dificuldade de ter uma mão cheia de remédio, mas ele vai ter efeitos Facilita a colaterais. adesão, né? Sim, sim. É, Uma ele coisa vai é você ter. ter um comprimido só do que 6 para ingerir, né? Mas se tomar o medicamento corretamente, se fizer tudo isso que eu estou falando para vocês, é possível ter uma vida quase normal. É lógico que aí vem o aumento de triglicéridos que pode acontecer, vem algumas agravantes, né, professora Sandra, que é uma pessoa que tem também diabetes, pode ter também, São né? efeitos colaterais da medicação que já melhoraram muito. Sim. Né? Os novos fármacos que estão disponíveis, eles têm uma redução importante dos efeitos colaterais graves que antes se apresentavam, né? As lipodistrofias, as lipoatrofias, as dislipidemias, que são essa alteração do metabolismo das gorduras no organismo e da sua distribuição. Efeitos sistêmicos mesmo, né? Neurológicos e dermatológicos. As medicações, elas são tóxicas, vamos dizer assim. Envelhecimento Né? precoce. Envelhecimento precoce, mudança no corpo, no formato do corpo, que são essas lipodistrofias, né? Entretanto, as novas medicações, elas apresentam muito menos esses efeitos, né? Falando um pouquinho mais do preconceito, Edivan, como lidar com isso, principalmente com aquela pessoa que acaba de descobrir o HIV, que tem medo do futuro, que tem medo de ser rejeitado pela família, como acontecia antigamente, ou tem medo de ser rejeitado no trabalho, pelo companheiro, pelo parceiro. Como lidar também com outros sistemas, não só o tratamento da saúde, mas também do psicológico? Como fazer isso? Bom, como a Rosilda tinha colocado, eu acho que a fala dela foi muito interessante, porque essa questão da aceitação, de trabalhar o preconceito, esse tipo de ação, nós contamos muito com as nossas ONGs, que trabalham, que dão essa assistência, esse apoio para essas pessoas que acabam de descobrir um diagnóstico positivo para HIV. Então, as ONGs nos ajudam muito, porque acontecem reuniões, essa pessoa pode, às vezes, quando ela não tem o apoio da família, ou às vezes ela nem tem coragem de contar para a família, e aí a gente encaminha, a gente indica ONGs que acolhem essas pessoas, e aí essas ONGs fazem esse trabalho de sensibilização, de acolhimento, e aí a pessoa vai começando a entender, a aceitar a nova condição dela, e a partir daí ela passa a fazer adesão ao medicamento, ela começa a enxergar que não é o fim da vida, mas que ela apenas vai ter que ter alguns cuidados e que é possível ter uma vida, como a Rosilda colocou, quase normal, né? Porque a gente sabe que o medicamento ainda traz um pouco de efeito colateral, mas eu conheço pessoas que vivem com o vírus há anos, que faz adesão ao tratamento e que tem uma vida saudável, que pratica exercício. Hoje nós temos pessoas que vivem com HIV que não é mais como o Cazuza, que era aquele aspecto magro, de pessoa com uma aparência de pessoa debilitada, doente. Hoje as pessoas elas são bem saudáveis quando fazem a adesão a esse medicamento. Tanto é que hoje a gente costuma dizer que AIDS não tem cara mais. Hoje uma pessoa magra, gorda, bonita, feia... Você tem atleta contaminado, você tem... Várias pessoas podem estar com o vírus, né, advogado, Rosilda? você tem médico, você Não tem... tá escrito, As mas... pessoas costumam não se assumir mais como antigamente se fazia, assumir uma bandeira como Cazuza. Sim. Sim. É porque uma coisa é você estar infectado, outra coisa é você evoluir para a doença. Justo. Então, o tratamento, o diagnóstico precoce favorece o tratamento precoce e, consequentemente, impede a evolução da infecção para AIDS. Então, você não tem mais, não deveríamos mais ter tantos casos de AIDS como, infelizmente, ainda temos. É uma questão que, assim, eu acho que a gente precisa falar ainda nesse programa, que, por exemplo, aqui em Goiás, num trabalho que nós fazemos há vários anos, um estudo de coorte, usando os pacientes, os prontuários do hospital de referência, nós percebemos que 60% dos indivíduos que são atendidos ali pela primeira vez,
eles chegam com AIDS. Se nós considerarmos que é um hospital de referência, que para lá, então, a pessoa vai, quando ele pode estar fazendo acompanhamento ambulatorial em uma outra unidade, em uma outra cidade, e vem para esse hospital somente quando o caso dele se agrava, então você pensa, bom, ele entrou ali porque quando ele se agravou. Mas quando eu faço uma limpeza desses dados e vejo assim a data do diagnóstico dessa pessoa, quando ele se descobriu, quando foi feito o teste HIV nele, então eu tiro esses 60%, consigo reduzir aí para 20%, continuo aí com 40% de indivíduos que são atendidos pela primeira vez com HIV e AIDS, ou seja, ele entra no sistema porque ele já está doente. Então é isso que nós precisamos combater. Não é que possível. O diagnóstico seja feito antes. Lógico, porque Isso. toda uma tecnologia de diagnóstico fluido oral, diagnóstico teste rápido, você faz uma gotinha de sangue, você faz 4 exames. Nós não podemos permitir, Resultado né, imediato. que né? as pessoas, né, Então, Sandra? como é que as pessoas ainda hoje se descobrem quando já estão doentes? Então, ela não vai usufruir dos benefícios de medicação, dos benefícios de terapia precoce. Por exemplo, eu disso. tive um resultado de um caso que é de uma jovem de 25 anos que teve morte súbita e só depois, agora 5 meses depois que recebeu o diagnóstico dela, morreu de AIDS. Morte súbita por falta de diagnóstico. Então, é uma coisa que vai acontecer muito se as pessoas não procurarem o serviço, sendo que isso não tem necessidade. Se tiver um diagnóstico precoce, e aí, assim, a gente realmente precisa sensibilizar as pessoas para a importância de fazer o exame. É difícil? É. Eu não vou falar que é fácil fazer um exame como esse, mas é a melhor forma. A gente não adianta a gente ficar fugindo. Fugir é pior. Fugir é dar a possibilidade de adoecer. Exatamente. E aí a gente não pode fazer isso. Acho que é E isso. nesses casos em que às vezes a pessoa não faz o exame, quando procurar ajuda, quais poderiam ser assim, os primeiros sintomas que necessitam de um exame mesmo, que necessitam de uma... Não, assim, a AIDS é uma síndrome, né? E os sinais e sintomas, eles são até bastante conhecidos, eu acho, da população. Emagrecimento, mais de 10% de perda sem você estar fazendo dieta, né? Queda de cabelo, febre, falta de apetite. Sarcoma de Kaposi, né? As manchinhas na manchas pele. no corpo, mas principalmente tuberculose, por exemplo, né? Pneumonia. Hoje principalmente no nosso estado, no Brasil, a porta de entrada para os doentes de AIDS é a tuberculose. Quer dizer, a pessoa está com uma tuberculose, vai fazer o teste, tem HIV, na verdade já tem AIDS. Então, isso é absolutamente desnecessário no mundo atual, com tantos recursos de diagnóstico, com tantos recursos de tratamento, com tanta mídia, que a pessoa adoeça. Isso significa que ela estava há 7, 10 anos infectada, como eu disse no início, né? Então, 10 anos transcorreram sem que nenhuma intervenção fosse feita. Hoje o Brasil consegue montar uma política que oferece medicação, independentemente da carga viral, que até dezembro do ano passado, para você começar a fazer uso da medicação, você precisava ter um CD4, que a gente chama que é uma célula de defesa, uma contagem de linfócitos TCD4, menor que 350, quer dizer, 349, para começar a fazer uso da medicação. Hoje o Brasil consegue fornecer para a sua população a medicação independente dessa contagem, ou seja, você faz hoje o seu teste, se deu positivo, você vai discutir com o seu médico o melhor tratamento, você pode começar a usar a medicação, ou seja, você não vai adoecer, e é isso que a gente quer. E você tá? tem que procurar um serviço de saúde, se você sentir qualquer coisa, essa história de que, tô com dor de garganta, eu tô com uma pneumonia, é coisa à toa, eu tô com um bronquite, é coisa à toa. As pessoas tratam muito em casa, vai muito à farmácia, nada contra a farmácia, mas a gente tem que ter o cuidado de auto-se medicar, porque quando você auto-se medica, você camufla um diagnóstico. Então, acho que é extremamente importante você ir ao serviço de saúde, você passar por uma consulta,
realmente relatar seu histórico, se transou sem camisinha, não importa se é uma, 2 ou 3 vezes, foi uma única vez o suficiente, e pedir para fazer o exame. A gente tem o Centro de Testagem e Sorologia Anônima, que é um local onde as pessoas podem fazer o exame, que é atrás da rodoviária. Ele lá funciona, né, Edivan, 2 vezes ao dia, né, com duas turmas, as pessoas vão, passam por uma palestra, depois dessa palestra, ela colhe o material, não vai fazer só o exame para o HIV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um serviço que está, e não é difícil, de difícil acesso. E tem outros locais gratuito, também, né? que você pode procurar. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer, professora Sandra, muito obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade, né, de estar aqui. Obrigada também, Rosilda, por ter vindo aqui. Eu que gostaria de agradecer e deixar o telefone do Pela Vida para qualquer dúvida. É o 3095-5319. Obrigada também, Edivan, pela presença. Ok, a gente agradece o convite e a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da coordenação de DST/AIDS, estamos à disposição. Caso as pessoas precisem também nos contactar, o nosso telefone é o 3201-7894 e a gente está à disposição para estar esclarecendo mais dúvidas e colaborando mais com a prevenção, com a assistência, com o diagnóstico desses agravos. Ok. Bom, e você pode participar dos próximos Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o Conexões. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e também na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.